Salve galera, beleza? No vídeo de hoje vou mostrar para vocês Loteca concurso de número 1127. Antes de mais nada, vamos mostrar como que foi os bilhetes dos concursos anteriores, 1125 e 1126. Bem, no concurso 1125 fiz 8 pontos. O grande destaque negativo foi a seleção brasileira, que não venceu a seleção dos Estados Unidos. Enquanto no concurso 1126 ainda não aconteceu. Mas bora para a análise dos jogos do concurso 1127 da Loteca. No jogo 1 pelo Brasileirão teremos Botafogo versus Atlético Paranaense. O Botafogo que está em terceiro lugar, enquanto o Atlético Paranaense está na quarta posição. O Botafogo joga muito bem, jogando como mandante. Em 4 jogos, 3 vitórias, apenas uma derrota. Enquanto o Atlético Paranaense, jogando como visitante, não tem o mesmo desempenho quando atua jogando lá na Liga Arena. Para vocês terem uma ideia, o Atlético Paranaense fora de casa em 4 jogos, apenas uma vitória, um empate e 2 derrotas. Sendo assim, meu palpite é coluna 1, Botafogo. No jogo 2 pela Série B, teremos Guarani versus Ituano. O Guarani é o lanterna, 20ª posição, Ituano 18º lugar. O Ituano jogando como visitante em 4 jogos, 4 derrotas. Além disso, no histórico dos confrontos jogando em Campinas, em 17 partidas são 10 vitórias do Guarani, 4 empates e apenas 3 vitórias do Ituano. Sendo assim, meu palpite é coluna 1, Guarani. No jogo 3 teremos Novo Horizontino versus Amazonas. Novo Horizontino 11º lugar, Amazonas 13ª posição. Para mim, o Amazonas só joga bem diante de sua torcida. A prova disso são os números dele jogando fora de casa, que em 4 jogos tem 1 empate e 3 derrotas. Sendo assim, meu palpite é coluna 1, Novo Horizontino. No jogo 4 teremos Paysandu versus CRB. Paysandu 16ª posição, CRB 15º lugar. O Paysandu está a 6 jogos sem vencer o CRB no histórico dos confrontos. De lá para cá são 4 empates e 2 vitórias do CRB. Além disso, no histórico dos confrontos com o mando de campo do Paysandu, o empate prevalece. Em 13 partidas, 4 vitórias do Paysandu, 6 empates e 3 vitórias do CRB. Sendo assim, meu palpite é empate, coluna do meio. No jogo 5, pela Série A, teremos Atlético Goianiense versus Criciúma. O Atlético Goianiense está na 18ª posição, o Criciúma em 17º lugar. No histórico dos confrontos jogando em Goiânia, em 6 partidas são 4 vitórias do Atlético Goianiense, 1 empate e apenas uma vitória do Criciúma. Além disso, quem assiste as partidas do Atlético Goianiense percebe que está com bom desempenho. A equipe vem criando várias jogadas, porém vem perdendo muitos gols. A partir do momento que o Atlético Goianiense converter as chances criadas em gol, o Atlético Goianiense vai voltar a buscar o caminho das vitórias. Sendo assim, meu palpite é coluna 1, Atlético Goianiense. No jogo 6 pela Série B teremos Santos versus Goiás. Santos 5º lugar, Goiás 2ª posição. O Santos vai jogar na Vila Belmiro
com o apoio de sua torcida e deve vencer essa. Sendo assim, meu palpite é coluna 1 Santos, mas quem quiser buscar uma possível zebra, dá para jogar sim a favor do Goiás, já que o Santos vem decepcionando nas últimas rodadas. No jogo 7 pela Série A, teremos Fortaleza versus Grêmio. Fortaleza 11ª posição, Grêmio 13º lugar. O Grêmio jogando como visitante em 3 jogos são 3 derrotas. Além disso, já tem 7 jogos que o Fortaleza não perde para o Grêmio. Mas de lá para cá são 2 vitórias do Fortaleza e 5 empates. Sendo assim, para tentar garantir um ponto, eu vou de duplo fechado no Fortaleza. Então vai ficar coluna 1, Fortaleza, e também coluna do meio, empate. Esse é o nosso duplo do concurso 1127 da Loteca. No jogo 8 teremos Juventude versus Vasco da Gama. Juventude 12ª posição, Vasco 14º lugar. O Vasco jogando como visitante em 4 jogos são 4 derrotas. Porém, no histórico dos confrontos, jogando em geral, né, são 22 partidas e o empate prevalece. São 7 vitórias do Juventude, 10 empates e 5 vitórias do Vasco. Sendo assim, meu palpite é empate, coluna do meio. No jogo 9 pela Série A, teremos São Paulo versus Cuiabá. São Paulo 5º lugar, Cuiabá 19ª posição. Aqui, com toda certeza, jogando no Morumbi, meu palpite é coluna 1 São Paulo, que tem uma equipe superior ao time que provavelmente vai cair para a 2ª divisão. Pronto, falei. No jogo 10, teremos pela Série B, Botafogo de Ribeirão Preto versus Ponte Preta. O Botafogo está na 17ª posição, Ponte Preta em 14º lugar. O Botafogo ainda não venceu jogando como mandante em 4 jogos, 3 empates e 1 derrota. Da mesma forma que a Ponte Preta ainda não venceu jogando como visitante em 5 jogos, 2 empates e 3 derrotas. Se isso persistir, o provável resultado será a partida terminar empatada. Sendo assim, meu palpite é empate, coluna do meio. No jogo 11, pelo Brasileirão, teremos Cruzeiro versus Fluminense. E aí vem a primeira polêmica desse concurso. O Fluminense está em 16º lugar, enquanto o Cruzeiro está na 7ª posição. Você deve pensar, devemos ir nessa vitória seca do Cruzeiro, até porque o Cruzeiro jogando como mandante, 3 jogos, 3 vitórias, enquanto o Fluminense jogando como visitante, 4 jogos, 4 derrotas. Porém, existe um tabu a ser quebrado. Já faz 8 jogos que o Cruzeiro não vence o Fluminense. De lá pra cá são 3 empates e 5 vitórias do Fluminense. Sendo assim, na ousadia, eu vou de coluna 2 Fluminense, levando em consideração o histórico dos confrontos e deixando o momento de lado. No jogo 12, teremos Internacional versus Corinthians, outro jogo que vai ter polêmica. O Internacional está em 10º lugar, o Corinthians na 15ª posição. O Inter é favorito, porém, nos últimos 11 jogos entre eles, o empate prevalece. De lá para cá, 1 vitória para cada lado e 9 empates. Devido à recorrência de empates, o meu palpite é empate, coluna do meio. No jogo 13, pela Série B, teremos Brusque versus Avaí. Brusque 19º lugar, Avaí 4ª posição.
Acreditem se quiser, já faz 9 jogos que o Brusque não perde pro Avaí. De lá pra cá são 4 vitórias do Brusque e 5 empates. Mas não tem como entrar a favor do Brusque, já que é uma equipe ruim. Sendo assim, meu palpite é empate coluna do meio. No jogo 14 teremos Coritiba versus América Mineiro. Coritiba 9ª posição, América Mineiro é o líder. Jogando como mandante, Coritiba em 5 jogos, 4 vitórias e apenas 1 derrota. Além disso, no histórico dos confrontos, jogando em Curitiba, em 13 partidas são 9 vitórias do Coritiba, 2 empates e apenas 2 vitórias do América Mineiro. Sendo assim, meu palpite é coluna 1 Coritiba, apesar de ser uma partida difícil, já que está enfrentando nada mais nada menos do que o líder da competição. Desde já, quero desejar uma boa sorte a todos nesse concurso 1127 da Loteca e vamos em busca dos 14 pontos para faturar o prêmio máximo, apesar de ser uma das lotecas mais difíceis do ano. Então, se você gostou da análise de cada jogo e também dos meus palpites, já deixa o dedo no like para fortalecer o canal. Se por acaso não for inscrito, já se inscreve, ativa o sininho e o mais importante de tudo, compartilhe os vídeos com seus amigos. E esse foi mais um vídeo de Loteca 2024. Por hoje é só, é isso aí galera, valeu, é nóis!